CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. E Centro Universitário Unigran Capital. Somos os melhores. Somos Unigran. CBN Campo Grande está de volta. Quero recordar você, que é ouvinte da CBN, que lá no comecinho do ano, por volta de fevereiro, a gente começou um projeto de eleições 2020. É claro que depois veio toda essa situação da pandemia, houve aí mudanças nos planos, Até hoje não se sabe claramente se o cronograma eleitoral será mantido. Isso depende ainda do TSE, depende também de uma avaliação do Congresso para manter ou não as eleições no mês de outubro, como está previsto. Isso vai ser debatido, está sendo debatido no Congresso e também na Justiça Eleitoral. E lá em fevereiro a gente ouviu alguns pré-candidatos, à Prefeitura de Campo Grande. E agora a gente vai conversar com mais um pré-candidato do Partido Avante, que é Sérgio Arfouch, que está aqui com a gente hoje. Muito bom dia, Sérgio. Bom dia, Gidez, bom dia, ouvintes. Seja bem-vindo à Rádio CBN. Obrigado. Eu começo perguntando o que leva o senhor, que é ligado ao Ministério Público do Estado, é procurador de Justiça, a se lançar agora como candidato à Prefeitura da capital. O promotor de justiça, ele é um agente político e desde a Constituição de 1988, o Ministério Público Nacional foi aparelhado com ferramentas de intervenções para o controle do uso de recursos públicos e a gestão pública como um todo. Isso faz do promotor, então, necessariamente um estudioso dessas ações exatamente do Executivo, sobretudo. E isso vem acontecendo nesses 30 anos de Ministério Público, como o promotor das cidades do interior, muito mais, porque ele agrega muito mais atribuições. Apesar de eu ter sempre elegido a infância e juventude como a minha área de estudo predileta, eu tive que lidar com direito eleitoral, patrimônio público, meio ambiente, enfim, saúde, educação. Essa bagagem toda traz para você a necessidade de contribuir mais. E agora, como procurador de justiça criminal, a minha área ficou bem restrita dentro do aspecto de pareceres criminais. E olhando em torno todo o cenário nacional, essa evolução que está se apontando, o despertar do eleitor para uma participação mais ativa na vida pública do Brasil, você vê como nunca adolescentes tirando seus títulos e posicionando-se diante do quadro de eleitores. Eu não vi como apenas ser um eleitor. O promotor de justiça, desde a emenda 45, eu considero um meio brasileiro, porque ele pode votar, mas não pode ser votado. Há uma restrição. Contudo, eu sou de antes da emenda 45, então a lei não retroage para prejudicar direitos adquiridos. Isso me dá essa oportunidade ainda de oferecer o meu nome para ser votado, numa disputa eleitoral. Assim, eu vi a necessidade, então, num primeiro momento, dentro do Legislativo, foi o que eu me propus nas eleições passadas, oferecendo meu nome ao Senado, isso depois de muita provocação, depois de muitos colegas, inclusive, e, enfim, eu sempre tive uma vida muito participativa, porque lidando com não só a questão das políticas públicas, o assunto sobre drogas, eu fui presidente do Conselho Estadual Antidrogas por 10 anos, isso me aproximou muito também do Congresso Nacional, proposição de leis, enfim, mas eu vejo num primeiro momento, agora nessa circunstância, que Campo Grande tem a sua urgência maior, há uma necessidade maior de ajustamento da nossa capital morena e, mais uma vez, por conta de inúmeras provocações nesse sentido, dizendo você precisa oferecer seu nome, e diante também da expressiva votação que eu recebi nas eleições para Senado, embora sem qualquer recurso, totalmente desaparelhado, e eu fui o único candidato do meu partido, os demais participaram de uma coligação nas proporcionais, e eu, como único candidato à majoritária para o Senado,
saí sozinho no partido e, mesmo assim, sem recurso, nós obtivemos votos numa posição que me colocou como o candidato ao Senado mais votado nas eleições passadas. E, claro, eu devo uma satisfação a esse eleitor. Eu devo, nessa ocasião, para as eleições municipais, colocar o meu nome à disposição mais uma vez. Essa é a orientação que eu recebo. Sérgio, até sobre isso. Desta vez é uma eleição para um cargo do Executivo, né? Para o Senado é um cargo legislativo e na época você saiu pelo PSC. Perfeito. Agora o senhor está no Avante. Sim. Primeiro, o que muda, qual foi a experiência da candidatura para o Senado? Né? O senhor que não vem de origem política, né? não tem um histórico político ainda, essa experiência no Senado e por que a troca de partido nesse momento? O que me atraiu inicialmente no PSC foi o seu perfil, tanto ideológico quanto a própria carta do partido, o estatuto do partido é o que eu considerei, na ocasião, mais adequado à harmonização com aquilo que eu penso. No entanto, eu não tive muito sucesso com o partido, uma vez que nós iniciamos combinando uma coisa e isso se deu no curso, várias alterações. Eu vi, então, que não havia seriedade na administração do partido. Os gestores do partido não eram sérios, não estavam lidando, tanto que eu tive que responder: por que é que uma hora você está saindo para Senado, outra hora para governo e depois vai para vice? Isso tudo é o partido. E eu apenas ofereci meu nome, me filiei ao partido, sem considerar que, se você não tiver estabilidade na gestão do partido, na diretoria do partido, se você não tiver pessoas que dizem uma só coisa e mantêm, você fica à mercê do que o partido pensa. Então, olha, você tem que atender o interesse do partido. E agora o partido quer que você saia para governo. Ah, muito bem. E houve essa interferência? Total, o tempo todo. Houve essa oscilação permanente. Uma hora, olha, então agora você é o nosso governador porque só vai ter recurso para os demais candidatos se você for o cabeça de chapa, se você for o governador. Abri mão do meu projeto, contrariado. Não era essa. O meu projeto original sempre foi, na ocasião, o Senado, tanto que depois eu exigi que me dessem a legenda de volta. E como eu estava sozinho já no partido, já estava coligado com outro grupo, não é? Usando o tempo de... Aliás, agregou o tempo de parte com outro grupo. Eu fiquei isolado no PSC e achando assim, tipo cão morto, né? Ó, você tá lá, não tem apoio, não tem ninguém, não vai dar em nada. E qual não foi a surpresa de todos, que eu acabei sendo o candidato ao Senado mais votado, vencendo todo um sistema, toda uma estrutura com apoio da máquina, e que inclusive me põe nesse contexto agora de confronto para as eleições municipais. Então, o motivo de ter mudado de partido também, em primeiro lugar, é que o Avante guarda também esse perfil voltado para a família, voltado para princípios republicanos, e eu contei com o cuidado da presidência nacional de vir a Campo Grande e dizer que tinha realmente interesse em apoiar a minha candidatura. Entendendo como chegou até aqui, vou fazer a pergunta para o senhor agora em relação à administração atual, né? Qual que é a sua análise da administração atual e o que o senhor avalia que é preciso mudar? Nós precisaríamos de muito mais de um programa para isso. Há uma série de reivindicações que eu fui colhendo ao longo desses anos todos, porque como promotor da infância e juventude, eu nunca me ative a tão somente ficar atrás de uma mesa, representando e atuando dentro de gabinete. Sempre procurei preventivamente ir a campo, ir às escolas, ir às famílias, e isso necessariamente torna você um imã das reclamações diversas, não é? Da qualidade de educação, tanto na oferta, os pais reclamando, você vê a própria qualidade disso, a forma de lidar com a qualidade da educação propriamente, a valorização desse profissional, tanto que eu, como promotor, trouxe propostas de tanta oitiva que tive
devolvendo ao próprio poder público, dizendo, olha, essa é a sugestão que nós temos. Depois o Legislativo transformou na lei, que foi debatida como Lei Arfuche, mas já não mudou o nome. Não só no que diz respeito à educação. Enquanto você caminha, você vê os médicos reclamando, as enfermeiras, você vê os hospitais. Enfim, você começa a ver que a pessoa humana em Campo Grande não é valorizada, antes de tudo. Não é? Ainda que nós tenhamos aí, às vistas de olhos, inúmeras obras sendo realizadas, né? Não se vê o mesmo em relação à pessoa humana, inclusive essas obras. Como nós vimos, o centro sendo privilegiado, enquanto que a periferia toda esquecida. E, além do que, mesmo essa suposta valorização do centro a custo de vidas humanas, de empregos humanos, de empregos, né? O empresariado sofrendo também. Eu vejo, então, que, antes de tudo, se formos falar de Campo Grande, a primeira coisa a se pensar na pessoa humana é no campograndense. Seja ele o patrão, seja ele o empregado, seja ele servidor público, ou o que quer que seja. Ô Sérgio, eu sei que é subjetivo, são várias áreas, como o senhor disse. Agora, se fosse para fazer uma avaliação de 0 a 10, que nota o senhor daria para a administração atual? Considerando o seu ponto de vista. Mais uma vez eu digo, nós teremos que abordar em diversas áreas. Mas em geral? Mas no elemento humano não passa de 3 ou 4. 3 ou 4 seria a nota. Sim. Diante dessa sua análise, se o senhor fosse elencar aí 3 prioridades para a capital como proposta sua ou do seu partido para a administração, que eixos o senhor elencaria como, olha, isso é minha prioridade? Primeiramente, sanear a casa. Começar pela própria administração. Não é um número exacerbado de secretarias, um sem número uma máquina pesada para o contribuinte, antes de tudo. A sua arrecadação imprópria e também deficitária. Precisaríamos regularizar, porque sem recursos também você não consegue gerar nada. Mas, sobretudo, o servidor municipal. Um levantamento de quem é concursado e nunca foi chamado, enquanto os comissionados pulam as favas dentro do município. Há um exagero no comissionado, e aí é algo até para se investigar a título de que se pretere o concursado pelo comissionado, não é? Antes de tudo. Então, o primeiro momento é pegar a própria administração municipal e saneá-la, não é? Reduzir o seu peso, sua carga, colocá-la dentro daquilo que é pautável e realizável. É evidente. Você sabe, eu considero como um rio assoreado. Nós precisamos desassoreá-lo primeiro. Antes de tudo, ele precisa voltar a fluir. Para que você tenha um rio piscoso e volumoso, você precisa antes tirar aquilo que o embota. E é isso que eu vejo, favores, né? O município voltado à troca de favores, a uma multiplicidade de interferências de gestões por conta de barganhas, de trocas de favores, sei lá, a que título, não é? Até mesmo, quem sabe, dentro da própria Câmara Municipal, seja como atrair um maior número para a bancada, então eu entrego uma secretaria. Isso é inadmissível. O interesse público é um único, é um só. Eu não posso, a fim de fazer prevalecer um projeto meu, vender a alma de todos os demais contribuintes. Então, eu volto mais uma vez para a pessoa humana antes de tudo, não é? O primeiro saneamento seria dentro da casa, nas contas públicas, trazer arrecadação, ver quais essas concessões, por que é que não se funciona a fiscalização municipal, por que é que não tem uma integração das secretarias de forma organizada, tecnológica. Cada secretaria é uma ilha, você não consegue averiguar nada porque elas são independentes e não há um sistema de informação, o que não falta hoje, um sistema gestor de contas públicas e integração de toda a máquina pública, para que se tenha permanentemente um mapa do que entra e do que sai em cada secretaria. Bem, o senhor falou aqui, entre outras palavras, do jogo político, né? Do toma lá da cá, troco de cargos, de vantagens entre Câmara, entre Prefeitura. Do ponto de vista real, né? A gente sabe que existem, infelizmente, as negociações de espaços políticos, espaços partidários, até citando e não deixando de citar, era um discurso também do presidente Jair Bolsonaro, que agora está se
mudando um pouquinho de comportamento, fazendo alianças aí com o Centrão. O que o senhor colocaria como premissa para que conseguisse a fazer uma administração de bom relacionamento, tanto com a Câmara, assim como outros agentes políticos, sem fazer esse jogo do toma lá da cá? Penso que, inicialmente, justamente ter uma Câmara com uma nova consciência, uma nova mentalidade, e é claro que eu não estou dizendo isso da Câmara como órgão, estou dizendo alguns representantes que acham que só vão cooperar com o município se também tiver sua vantagem. Não é? Se nós não repensarmos Campo Grande na perspectiva do interesse público, nós vamos perder, porque há, por conta disso, uma evasão de investimento. Não é? Eu tenho informação de que mais de 400 empresas deixaram de se instalar em Campo Grande por conta da inconveniência desse sistema. Se eu entender que eu abrindo para que essas empresas venham, para que haja oferta maior de emprego, maior investimento, isso enriquece o município, isso naturalmente traz um crescimento proporcional para todos os segmentos, todos os órgãos, até para justificar as 29 bancadas, os 29 cargos que se ocupam através da eleição para a Câmara. Vejo, então, a necessidade, antes de tudo, dessa nova consciência. Campo Grande já não é mais o mesmo, o Brasil já não é mais o mesmo. Não é? Nós podemos olhar isso como um cenário nacional. Nós nunca mais seremos o mesmo depois dessa pandemia. Muito se reformula a partir de agora, e uma dessas coisas é deixar a conveniência pessoal e o enriquecimento, o locupletamento paralelo fora do que se propõe. Então, você quer ocupar um cargo público? Então, faça pelo público. Eu vivo 30 anos disso. No Ministério Público, você é obrigado a viver assim, a pensar assim, até porque você vive sob um forte regime de fiscalização em tudo, e acho que falta isso. Falta uma fiscalização idônea, uma transparência, e essa é a palavra que eu gostaria de usar para simplificar tudo o que eu quero dizer. Transparência, não é? Se então eu tenho uma administração transparente, o próprio cidadão, a qualquer momento, ele está fiscalizando, seja a Câmara, seja a administração municipal, você vai ter quem coopere e fala, não, eu posso compreender por que está assim, está aqui, está diante dos meus olhos. Então, aliás, o nosso Ministério Público sul-mato-grossense ganhou prêmios por transparência exatamente nisso, quer dizer, não teme do que expor daquilo das suas contas, e isso deve ser para tudo. Isso é uma obrigação das instituições públicas. A transparência é um dos elementos fundamentais. Falando em composição, né? O partido hoje, o teu Avante e o teu nome, pensaria em alguma composição partidária para disputar as eleições? Não se faz uma administração sozinho. Então o Avante está aberto para que aqueles que são harmônicos com esse propósito de fazer a coisa certa, sem o jogo velho da política, são bem-vindos. Não temos, aliás, já tivemos a oportunidade até de recusa nesse aspecto, de propostas que vinham exatamente trazer aquela forma antiga de lidar, que já comprometeria o nosso projeto desde o início. Então, se for, e eu disse isso, se for para que meu nome seja oferecido para uma pré-candidatura à prefeitura do município, é para ser assim. Senão, não me importo, não me interessa, eu volto para o meu gabinete, porque para fazer mais do mesmo, não me interessa. Então, e eu sei que a briga é difícil, eu sei que é um campo novo, muitos não vão querer abrir mão do que se tem, mas já não dá mais para... há um prejuízo grande em relação às vidas, e a gente fica preocupado com... Cadê aquelas pessoas que estavam lotando os corredores dos hospitais? Cadê aqueles enfermos esparramados em macas e até mesmo em lençóis no chão dos hospitais? Está tudo vazio agora, essas pessoas estão morrendo em casa, o que está acontecendo? Então há uma falta de transparência nisso tudo, não é? Então eu vejo que nós
temos um desafio novo e os partidos, os segmentos que quiserem somar com essa proposta são bem-vindos, sim. Estamos abertos para isso. Não somos detentores das soluções da verdade. Ao contrário, queremos agregar, mas desde que não se abra mão de princípios, e esses são eles. Só para a gente finalizar, Sérgio, existe um debate hoje, inclusive nacional, sobre a possibilidade de adiar as eleições por conta do novo coronavírus. Qual que é a tua posição? Quando eu votei, nas pessoas que votei, eu votei para um mandato com tempo determinado. Esse mandato se encerra neste ano, de 2020, para o Executivo Municipal e o Legislativo. Eu entendo que ultrapassar esse período a que o mandato foi delegado é absurdamente inconstitucional. E isso não podemos abrir mão da nossa Constituição. Então, ainda que haja alguma flexibilidade, ainda que haja aí uma alteração de datas daquelas que já estavam pré-determinadas, até há uma fala do ministro Barroso nesse sentido, não pode ultrapassar este ano. Então, seja o que for, no dia 1º de janeiro, os mandatários são novos, com eleições já estabelecidas e concluídas. Ok, conversei com Sérgio Harfuch, pré-candidato à Prefeitura de Campo Grande pelo Partido Avante. Sérgio, muito obrigado pela entrevista. Tenha um ótimo dia. Obrigado, Dinei. Um grande abraço a todos. CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. E Centro Universitário Unigran Capital. Somos os melhores. Somos Unigran.